Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para a nossa segunda aula de operações unitárias, onde nós vamos falar sobre os fluidos e as suas propriedades. Não vamos conseguir falar sobre todas elas, mas vamos falar sobre as propriedades mais importantes que vão ser fundamentais para que a gente possa entender todo o contexto dessa unidade curricular de operações unitárias desse semestre. Operações unitárias são um conjunto de operações que são, na verdade, não químicas. Então, a maior parte das operações unitárias, a grande maioria, não envolve nenhum tipo de reação química, mas são operações, processos que acontecem na indústria química, em qualquer tipo de indústria. Elas podem ser divididas em operações mecânicas, de transferência de calor ou de transferência de massa. O conjunto desses três tipos de operações unitárias vão formar um rol das principais aplicações, os principais processos na indústria química. O nosso objetivo nessa unidade é trabalharmos com as operações mecânicas e com as operações de transferência de massa. As operações mecânicas são as que nós também chamamos de operações de transferência de movimento. Elas sempre vão implicar, ou muitas vezes vão implicar, na existência de um fluido para o qual se transfere o movimento. E é exatamente sobre este fluido que vamos falar hoje. Nas operações mecânicas, como eu tinha falado antes então, sempre vão ser operações de transporte e separações de fluidos. Mas fluido, o que será que é um fluido? A definição de fluido é a seguinte: fluido é uma substância que, ao ser submetida a uma tensão de cisalhamento... mas que nome difícil é esse, tensão de cisalhamento. Ok, podemos entender então que é um empurrão. Imagine que é um material, uma substância que, ao sofrer um empurrão, ao invés de ela se deformar como um sólido faria, por exemplo, se você empurra uma barra de ferro, ela tende a se deformar, No caso de um fluido, ao sofrer este empurrão ou esta tensão de cisalhamento, ele vai escoar. Tudo aquilo que escoa quando sofre um empurrão é considerado um fluido. Eles são basicamente líquidos, gases e ainda podem ser partículas sólidas que estejam fluidizadas, ou em um líquido ou em um gás, ou seja, um sólido bem pequenininho, particulado, que está suspenso num líquido ou num gás. Para o estudo das operações de transporte e separação de fluidos, é importante estudarmos a mecânica dos fluidos, ou seja, qual o comportamento desses fluidos quando submetidos à ação de uma força. Bom, essas operações unitárias mecânicas, elas são muito encontradas na indústria. Nós vamos encontrar, por exemplo, quando se fala em transporte e armazenamento de fluidos, como, por exemplo, bombeamento de fluidos, ou controle de válvulas, controle e bloqueio de fluidos através de válvulas, ou então dimensionamento de tubulações, ou construção ou regulagem de medidores de vazão, ou ainda em vasos pressurizados. E no caso de separação de fluidos também, as operações de separação como centrifugação, por exemplo, que é um processo muito usado em várias indústrias, como por exemplo na indústria de laticínios para separação de leite e de nata, e ainda a filtração. Esses dois exemplos de processos de separação, eles são baseados nas características dos fluidos. Conhecendo a mecânica dos fluidos, ou seja, o comportamento que os fluidos têm mediante a aplicação de uma força, pode-se então utilizar esse princípio, utilizar essas propriedades, tanto na centrifugação quanto na filtração, com o objetivo de separar os fluidos. Aqui tem outros grandes exemplos de transferências mecânicas. Então, bombeamento de líquidos, escoamento gravitório de líquidos, ventilação, compressão, decantação, centrifugação, agitação de líquidos, mistura de líquidos e de líquidos com gás, atomização líquido-gás, que é uma aspersão, atomização líquido-líquido, que nós chamamos de homogeneização, movimentação de fluidos através de sólidos porosos,
fluidização, transporte pneumático, transporte hidráulico, decantação de sólidos, filtração, ultrafiltração, centrifugação sólido-líquido, separação com ciclones, mistura líquido-sólido, prensagem, fluxo a granel, que seriam sólidos particulados. E eu poderia citar N outras operações unitárias que são usadas através do princípio das transferências mecânicas, transferência de quantidade de movimento, ou seja, o que o fluido faz quando sofre uma pressão. Então, por definição, nós já vimos, que, em geral, a matéria ela pode ser classificada segundo a sua forma física, E essa definição que nós temos sobre o estado da matéria, que seria sólido, líquido ou gasoso, não nos ajuda muito a definir fluidos. Por quê? Porque nós temos alguns comportamentos similares em relação a alguns tipos de forças e outros similares em relação a outros tipos de força entre esses estados da matéria. Então, devido à similaridade no comportamento dinâmico apresentado pelos líquidos e gases quando submetidos a uma tensão de cisalhamento, ou seja, um empurrão, eles são conhecidos como fluidos. Mas e sobre outras forças? O que a gente pode falar? O que caracteriza cada tipo de estado? No estado sólido, ele é caracterizado pela resistência que o material sólido oferece à mudança de forma. As moléculas de um sólido apresentam relativa imobilidade e suas posições médias no espaço são fixas, porém vibram e giram em torno dessa posição. Isso são características próprias de uma substância no estado sólido. Uma substância no estado fluido, ou seja, ou um líquido ou um gás, não oferecem resistência à mudança de forma, ou quando o fazem é em escala muito menor quando comparada com os sólidos. Então, alguns fluidos, eles oferecem uma resistência inicial à mudança de forma ou ao escoamento, mas assim que você aumenta um pouquinho a força, eles começam a escoar ou a mudar a sua forma. Também é caracterizado pela relativa mobilidade das suas moléculas. As moléculas são mais livres do que no caso dos sólidos. E além de apresentarem os movimentos de rotação e vibração que os sólidos já possuem, os fluidos, que seriam gases e líquidos, eles possuem um movimento de translação, ou seja, eles podem mudar de lugar. Comparando então um sólido com um fluido, a principal distinção entre sólido e fluido é o comportamento que cada um apresenta em face às forças externas. Essa distinção, no entanto, depende do tipo de força a que ambos estão sujeitos. Por exemplo, se eu estiver falando de uma força de compressão, força de compressão é uma força aplicada na direção normal da superfície do material em questão. Por exemplo, se eu tenho um frasco com um material dentro desse frasco e eu faço uma força de compressão em relação à normal, é uma força que ela é na direção da normal, certo? Inicialmente, ele vai acontecer uma compressão. Se for um sólido, os sólidos ou os líquidos, eles são incompressíveis. Então, se eu tenho um material que não se comprime com a força de compressão, eu tenho aqui um material dito incompressível. Se eu tiver agora um material que se comprime diante de uma força de compressão, eu vou ter aqui um material dito compressível. Pensando agora nos estados da matéria, o comportamento incompressível ele serve para sólidos e para líquidos. E o comportamento compressível serve para os gases, certo? E se eu estiver aplicando agora forças cisalhantes, que são forças aplicadas na direção perpendicular à direção da normal, ou seja, é o tal do empurrão. Se eu fizer um empurrão em sólidos, líquidos ou em gás, o que eu vou observar? O sólido apresenta uma resistência finita. Então, inicialmente ele vai resistir e depois talvez ele comece a se deformar, certo? Nos fluidos, essa resistência praticamente não existe.
Você dá um empurrão no líquido ou dá um empurrão no gás e ele, a partir desse ponto, começa a fluir. Os fluidos, eles se deformam para qualquer valor da força cisalhante. Os sólidos também se deformam, mas eles não fluem, eles só sofrem deformação. Os fluidos, eles fluem. Esse movimento de fluidez, nós também podemos chamar de deformação. Então, imagine aqui um sólido. Se eu aplicar nele uma força cisalhante, se a força for muito grande, eu vou ter aqui uma deformação deste sólido. Imagine uma barra metálica. Eu vou ter aqui a formação de um ângulo de deformação, certo? Esse esforço cisalhante, que seria uma pressão cisalhante, é o mesmo que dizer, ou tensão cisalhante, que é o que a gente vai usar bastante, né? Tensão de cisalhamento, a gente pode definir como sendo aquela força que foi aplicada, a força cisalhante, sobre a área do sólido. Assim como pressão, né? Pressão é força sobre área. Da mesma forma, a tensão de cisalhamento também vai ser a força de cisalhamento, a força do empurrão sobre a área aonde aconteceu o empurrão. No caso dos sólidos, essa deformação ela pode ser reversível, muitas vezes, até que se atinja um limite elástico daquele sólido. Se ultrapassar o limite elástico do sólido, essa tensão ela vai ficar definitiva, essa deformação vai ficar definitiva. Nós chamamos essa deformação, esse limite ali, né? O ponto máximo que um sólido aguenta de tensão crítica de cisalhamento. A partir dessa tensão, o sólido vai se deformar por tempo indeterminado. Bom, se for fluidos, esse ângulo não existe. Porque o fluido ele vai escoando cada vez mais, ele escoa. Então existe sempre um aumento dessa deformação, até que ele se espalhe completamente, no caso dos fluidos. A deformação que acontece nos fluidos em função de uma força cisalhante, ela é irreversível, não volta atrás. Bom, algumas propriedades vão ser bem importantes para que nós consigamos trabalhar com esses fluidos. Principalmente aqui nós podemos destacar densidade ou massa específica, peso específico e viscosidade do fluido. Essas três propriedades elas vão ser muito importantes para que a gente possa compreender a mecânica dos fluidos e os processos de transporte de quantidade de movimento desses fluidos. Iniciando então pela massa específica, a primeira propriedade que nós vamos trabalhar. Massa específica nós já conhecemos. Normalmente nós chamamos ela de densidade, mas a partir de agora nós vamos chamar ela de massa específica, que é definida como a massa por unidade de volume, ou seja, representa a massa do fluido contida num volume unitário. Ela é dada numa unidade de massa dividido por comprimento ao cubo, por exemplo, quilos por metro cúbico ou gramas por centímetro cúbico. No sistema internacional, a unidade de massa específica é quilos por metro cúbico. Além de massa específica, temos também o inverso dela, que é volume específico. Ele é o volume ocupado pela unidade de massa do fluido. Exatamente 1 sobre ρ. ρ é essa letra que representa a massa específica. O volume específico, então, vai ser o contrário, vai ser metro cúbico por quilo, ou centímetro cúbico por grama, uma unidade de comprimento ao cubo dividido por uma unidade de massa, ok? Peso específico. Assim como nós sabemos que força é igual a massa vezes aceleração, e peso é um tipo de força, peso é massa vezes a gravidade, que é uma aceleração específica. Se nós dividirmos tudo pelo volume, nós teremos peso dividido por volume igual a massa dividido por volume vezes gravidade. Massa dividido por volume é o que nós já chamamos ali atrás de massa específica. Então, na verdade, peso específico, que é representado por esse gama, ele vai ser igual a massa específica vezes a gravidade. E a unidade vai ser uma unidade de força, né? Porque ele vai ser um tipo de força
só que ele é um força por volume. Então vai ser Newton por metro cúbico, a unidade do peso específico no sistema internacional. Aqui sim nós temos a densidade, mas como densidade relativa, dada pela letra D. A densidade relativa, a grande vantagem dela é que ela é um adimensional. Como é que se obtém essa densidade? Ela é a relação entre a massa específica de um fluido e a massa específica da água a 4 graus e 1 atm de pressão. A massa específica da água a 4 graus e 1 atm de pressão é aquela que todo mundo sabe de cor. 1 grama por ml, 1 grama por centímetro cúbico, 1000 quilos por litro. São aqueles valores que já são bem conhecidos de massa específica da água. Então, se eu pegar a massa específica do fluido e dividir pela massa específica da água na mesma unidade, eu cancelo as unidades e o valor que eu vou ter é um valor adimensional e sempre constante, sempre igual. Por exemplo, densidade relativa do mercúrio vai ser igual à massa específica do mercúrio dividido por massa específica da água. Eu estou usando aqui ambas com a mesma unidade, gramas por centímetro cúbico. Então, o mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico. A água é 1 grama por centímetro cúbico. Cancela as unidades e fica 13,6 dividido por 1, que corresponde a 13,6. 13,6 é a densidade relativa do mercúrio. Esse número pode ser tabelado e ele nunca muda. Agora, se eu quiser saber a massa específica do mercúrio numa unidade diferente, por exemplo, em quilos por metro cúbico, é só eu multiplicar esse 13,6 pela massa específica da água na unidade que eu quiser. Se a minha unidade é em quilos por metro cúbico, eu sei que a densidade da água, ou a massa específica da água, é 1000 quilos por metro cúbico. Então, 1000 vezes 13,6 vai dar 13.600 quilos por metro cúbico. Por isso que é tão usado essa ideia de densidade relativa, porque ela é um adimensional, serve em qualquer condição, para qualquer substância. E ainda temos as viscosidades. A primeira é a viscosidade absoluta. Viscosidade, dada pela letra Mi, é a resistência do fluido ao escoamento. Ela causa o efeito de oposição ao movimento relativo. Então, é a dificuldade que o fluido tem para escoar. Quanto maior dificuldade o fluido tiver para escoar, quer dizer que mais viscoso ele é. Quanto maior for a facilidade de escoamento, menos resistência esse fluido está causando ao escoamento. Então, menos viscoso ele é. Viscosidade é dado no sistema internacional por Pascal vezes segundo. Mas não é comum encontrar tabelado os valores de viscosidade dos fluidos em Pascal vezes segundo. É mais comum encontrar em centipoase, que é uma unidade britânica e que corresponde da seguinte forma: 1 centipoase é o mesmo que 0,001 Pascal vezes segundo, ou 10 na menos 3 Pascal vezes segundo. Certo? Então, normalmente, quando nós buscamos em tabelas, nós encontramos viscosidade em centipoase. Aí nós teremos que multiplicar por 10 na menos 3 para ter o valor em Pascal vezes segundo, que é o sistema internacional. Temos também a viscosidade cinemática, que é normalmente o tipo de viscosidade que é medido pelos instrumentos, e nós vamos falar sobre eles na próxima aula. Viscosidade cinemática corresponde ao quociente entre viscosidade absoluta ou dinâmica, que é aquele μ que acabamos de falar, e a massa específica do fluido. Então, o modo como o fluido escoa, a resistência ao escoamento é dado pela viscosidade absoluta, mas o modo com que ele escoa também está associado à sua massa específica. Se um fluido é muito viscoso, mas também é muito denso, a densidade acaba ajudando um pouco nessa viscosidade, acaba diminuindo o efeito de viscosidade cinemática do fluido. Esse peso extra do fluido pode ajudá-lo a escoar.
A unidade de medida para viscosidade cinemática é metros. A unidade de medida para viscosidade cinemática é metros quadrados por segundo. Lembra um pouco a ideia de velocidade, né? De metro por segundo. Aqui, na verdade, qual é a área que ele ocupa por segundo. Então, é metros quadrados por segundo. Essas são as principais propriedades que nós vamos precisar para conhecermos o comportamento mecânico dos fluidos. E na próxima aula nós vamos ver como medir essas propriedades de viscosidade e de viscosidade cinemática.